Todos estão vendo aí a apresentação? A tela Sim. da aula 10? Sim. Beleza. Olha só, pessoal. Essa aula aqui, na realidade, é uma aula, tá lá na apostila 3 de vocês, tá comunidade 10. Ela envolve duas aulas, né? Na realidade, é a aula 26 e a aula 27. Aí eu resolvi fracionar ela porque é uma aula muito importante. Porém simples, tá? É bem simples, vocês vão entender alguns conceitos que vocês praticamente já utilizam. Nós já utilizamos os conceitos, tá? Mas aí eu quero dar uma ênfase maior para os exercícios que a gente vai resolver juntos aqui. Então é a história da química. Então tá na apostila de vocês, ele conta uma historinha lá, a gente vai passar por alguns pontos para vocês fazerem as conexões, mas é uma aula bem tranquila, tá? Então tá lá na página 498. E daí a gente vai entender uma vez por todas essa frase aqui, ó, que foi dita por Antônio Lavoisier, né, que é digamos que ele é o pai da química moderna. A gente vai ver um pouquinho da história dele. E vocês sempre já ouviram falar isso aqui, né? Na realidade, a gente ouve como uma coisa antes aqui, que é a natureza, né? Mas sem falar da natureza, ele dizia o seguinte: nada é perdido, nada é criado. Tudo se transforma, ou tudo é transformado. Então a gente já ouviu várias vezes essa velha frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E hoje, de uma vez por todas, a gente vai entender essa frase dele aqui. Por que ele dizia isso? Por que ele cunhou esse jargão, essa frase lá em 1700 e lá vai bolinha, né? Muito antes. Então, a gente estudou a aula passada essas reações de combustão, tá? E essas reações de combustão aqui, ou seja, um material pegar fogo, um material combustível pegar fogo, já se iniciou muito tempo atrás, né? Acreditam que mais de 1 milhão de anos antes de Cristo, o homem já dominava o fogo. Então, tem várias controvérsias aí que a gente vai passar um pouquinho por isso. Mas tudo vai envolver nessa reação de combustão aqui, desde a queima de uma madeira até mesmo depois, né, já na era moderna, a queima realmente de um GLP, de um gás liquefeito de petróleo. Então vocês vão ver que a química realmente, lá por isso que fala a história da química, ela começa com o domínio do fogo. Então a gente tinha um cara lá que era da evolução do homem, né, ou a evolução do ser humano aí, vocês devem estar estudando isso em biologia, ou um pouquinho de história também, mas tinha um cara lá de uma espécie, né, neandertal, que ele utilizava mais ou menos 10 milijoules por dia de energia. Muito baixíssimo. A energia dele é praticamente a energia do corpo dele. Não tinha aquecimento nenhum. Ele não utilizava o fogo. Desculpe. E daí, aproximadamente, olha, esse tio aqui, ó, é um tio. Esse tio quer dizer, a gente coloca como aproximadamente, tá? 500 mil anos antes de Cristo, há relatos que é mais de 1 milhão de anos antes de Cristo, mas vamos ficar com esse número aqui, porque as pesquisas cada vez envolvem mais, e é difícil datar quando o homem, né, e daí esse homem erectus aqui, né, começou a dominar o fogo. E daí veja que ele pulou de 10 milijoules de energia por dia para 26, ou seja, pô, mais que dobrou aqui, né? Quase triplicou. E o que ele fazia com esse fogo? Não é só o domínio do fogo, é utilizar técnica de combustão para fazer algum benefício. No caso aqui, ó, um benefício aqui, ó, assar um costelão aqui no chão, ó. Então, desde assar um alimento, desde afugentar, vamos dizer assim, animais, limpar um terreno para uma plantação, por exemplo, isso o homem já fazia lá, né? Ou esse tipo de homem erectus. E daí a gente brinca que a primeira revolução tecnológica na área de energia foi o domínio do fogo. E depois, bem mais à frente, já numa era mais, vamos dizer assim, caso aí de 1000 anos antes de Cristo, já se começou alguns movimentos que a gente chama de alquimia. Então é isso que a gente vai ver. Então a química, se a gente for pegar realmente a história da química, ela começa com o domínio do fogo. E daí a gente vai ver que esse fogo aqui, ó, ele vai ter um papel importantíssimo
no estudo da química. Por quê? Hoje a gente fala como o fogo é energia. Eu preciso transferir energia para um determinado processo. Então, esse fogo aqui, ó, vocês vão ver que, por exemplo, tá pegando fogo aqui nessa madeirinha aqui, ó, ou aqui mesmo. Isso aqui é uma reação exotérmica. Lembra desse termo? Então, reações que liberam calor, reações que liberam energia, é a forma de dizer que ela é exotérmica. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Só que veja só, o homem tinha dominado o fogo, passou um tempão, alguns alquimistas preparavam já algumas coisas utilizando aquecimento. E aí existe um cara lá em 490 a 430 antes de Cristo, né? Então aqui é uma contagem regressiva, a gente vai contando como a era de Cristo, né? É o ponto zero. E depois a gente começa a contar novamente com uma escala crescente. Aqui vem uma escala decrescente, anos decrescente, e depois crescente. Então, ano de Cristo, né? Ou o nascimento de Cristo é zero, e depois a gente tem, já se passou, quando Cristo nasceu, mais de 2020 anos, né? Então, um pouquinho mais, né? 2020 anos e alguns meses, vamos dizer assim. Então, esse cara aqui, ó, Empédocles, de uma região da Grécia chamada Agrigento, na realidade, hoje ainda faz parte da Itália, um pouco ali da Sicília, mas era uma região muito grande que a Grécia abrangia. Ele questionou como que as coisas são formadas. O pessoal já via vegetal, logicamente sempre viu vegetal, madeira, pedra, a água, o fogo, e eles se questionavam, né? Como que é formado a matéria que eu estou vendo? Como que é formada a matéria sólida e a matéria líquida ou a matéria gasosa? Tá pegando fogo alguma coisa, tá saindo uma fumaça, eu não consigo pegar essa fumaça. Como são formadas essas coisas? Então ele diz, esse cara aqui, ó, 400 e, vamos pôr aqui uma metade que ele formulou, 450, mais ou menos, 460 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, ó, todas as coisas são formadas por 4 elementos só: o fogo, a água, o ar e a terra, tá? A terra no chão mesmo, né? Então aqui a gente tem aqui, por exemplo, a terra que ele está andando, aí juntamente com essa terra, todas essas pedras, os vegetais, o ar que está em volta, a água que possa estar correndo aqui e o fogo como um processo que vai transformar tudo. Logicamente, a gente sabe que após uma queima, por exemplo, de uma área verde, começa a florescer algumas plantas, então o fogo transformava tudo, a água irrigava tudo e dava vida para isso, e juntamente com o ar que envolvia em tudo. Então, olha só, aí vem um outro cara aqui, aí tinha uns elementos, né? E aí vai mostrar na apostila de vocês como que eles exemplificavam o que era o fogo. Era um triângulo para cima, a terra era um triângulo para baixo com um risco, e vice-versa aqui com a água e o ar. Aí vem um cara muito famosão, que foi aluno de Platão, que chama esse cara aqui, ó, Aristóteles, vocês já ouviram falar nele? Ele dizia o seguinte, que realmente todas as coisas que nós temos são formados por 4 elementos, e a junção dele vai dar o úmido, o quente, o frio e o seco. E blá, 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 uma série de historinhas, tá? Agora, o que aconteceu nessa mesma época, que aí começa a ter uma evolução química, eu vou contar para vocês agora. Olha só, na mesma época, quase, ó, 460 anos antes de Cristo, 2 carinhas aqui, ó, o tal de Leucipo de Abdera era uma região da Grécia, e o Demócrito de Abdera dizia o seguinte: não, 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 as coisas não são formadas por 4 elementos. As coisas são os 4 elementos. As coisas não são formadas por terra, ar, água e fogo. Existem pequenas partículas ali dentro do fogo, da água, da terra e do ar, que são partículas muito pequenas, como se fossem uns bloquinhos, que eles chamaram bloquinhos químicos, como se fossem uns bloquinhos de Lego. E essas coisas vão se juntando. Porra, olha só, o cara em 460 anos de Cristo dizia que todas as coisas eram formadas de partículas muito, muito, muito pequenas. E daí ele já deu o nome dessa partícula, ó, de átomo. E aí ele fez um postulado. Esses 2 caras aqui, ó, o Leucipo e o Demócrito, juntamente com aquele
os postulados, né? Eles viviam em regiões próximas aqui, juntamente com as ideias desses caras aqui, ó, do Empédocles e do Aristóteles. Aristóteles era famosão. Aristóteles era um dos discípulos, né, alunos de Platão, filósofos gregos, tudo eles conseguiam explicar. Só que vocês vão ver que esses caras aqui estavam errados. Nesse caso aqui, Aristóteles errou, e errou feio. E olha só esses caras aqui, o que eles diziam de como as coisas eram formadas. Olha só, o universo é composto apenas por vazio e cheio. Esse cheio aqui, ó, é a parte que eles chamavam de sólida. Essa parte aqui, vocês vão ver que é o átomo. E esse vazio é o vácuo. O sólido é formado por uma unidade chamada átomo. Olha só, cara. Quase 500 anos antes de Cristo, o cara já dizia que isso aqui era formado em átomo. Só que ele errou aqui, ó. Ele diz o seguinte: esse átomo aqui é indivisível. E o átomo não é indivisível. O átomo é divisível. O átomo ele é tão pequeno que mesmo assim hoje não, depois vocês vão ver mais à frente ali, perto de 1800 e pouco, já na era moderna, já com pós-Cristo, vamos dizer assim, a gente viu que a gente conseguiu dividir esse átomo. Aí ele diz o seguinte: há vazios entre as partes sólidas, ou vácuo, que permite o movimento dessas partículas. Através de colisões, essas partículas se reorganizam. Cara, olha isso aqui. Através de colisões, essas partículas se organizam. Reações químicas. Lembra que a gente estudou sobre velocidade de reação? As partículas precisam se chocar. Na realidade, não são as partículas, são os átomos. Os átomos precisam se chocar para formar as coisas. Eu preciso ter átomo de oxigênio com átomo de carbono. Eles vão se encontrar e vão formar o CO2, que é um gás. Ou eles vão se chocar de uma maneira que vão formar uma estrutura de carbono. Olha que coisa doida, né? Que bebida será que eles tomavam, né? Veja aqui outra definição. Como os átomos são indestrutíveis e imutáveis, suas características permanecem as mesmas através dos tempos. Olha só, aqui, imutáveis, ou seja, não muda, eu não consigo mudar um átomo para outro. O átomo são os que já existem e têm as suas características feitas na tabela periódica, que mais à frente a gente vai estudar. Não consigo transformar um átomo no outro, tá? Em tese, depois a gente vai ver que isso é em relação à radiação. Radiação eu consigo fazer isso. São distintos entre si em formato e tamanho, quer dizer, eu tenho quantos átomos hoje catalogado natural? 92 átomos naturais, tá? A tabela periódica que vocês já viram, aquela tabela grande, eu tenho classificado lá 118 átomos, mas somente 92 são naturais. E eles diferem em tamanho e características, por isso que são átomos diferentes, tá? E ele já dizia aqui, ó, são distintos entre si de forma e tamanho. A solidez do material depende de sua forma e tamanho. Olha só, então um átomo de carbono é diferente de um átomo de chumbo, e isso vai implicar em diferença na densidade. Isso vai implicar em diferença se ele é duro ou se ele é mole, se ele está no estado líquido ou se está no estado sólido. Olha o que os caras formularam. Mas aí vocês vão ver como que é a força que a gente tem da influência, né? As pessoas que são mais influentes no nosso meio. Mesmo que isso aqui estivesse totalmente correto, isso aqui vai ficar incubado, essa teoria, por mais de 200 anos. Oh, 200 anos. Por mais de 2000 anos isso aqui vai ficar incubado. Ninguém vai dar muita trela para essas informações aqui. Vocês vão ver mais à frente aí. Agora, por que ele chamou isso de átomo? Só que daí a definição dessa palavra aqui, ela mais ou menos contradiz aqui a palavra. Átomo, esse A quer dizer 100, e tomo quer dizer corte. Então, o átomo seria uma partícula indivisível, ou seja, sem corte. Só que a gente vai ver agora estudando, nas próximas aulas estudando o átomo, a gente vai ver que o átomo realmente é indivisível. A gente vai primeiro catalogar ele como 3 partículas, ou seja, os prótons, elétrons e os nêutrons. Então, as 3 partículas fundamentais do átomo
do átomo são essa, de qualquer átomo, desde um átomo de hidrogênio até um átomo de chumbo, eu tenho 3 partículas lá dentro, e daí eu vou só mudar o número dessas partículas. Só que aí a gente vai ver que com a evolução, e principalmente a evolução da física quântica, e juntamente com a química, que a gente conseguiu fracionar esse átomo aqui. Esse átomo não é somente 3 partículas. Esse átomo tem mais de 2.000 partículas lá dentro. Isso são os experimentos que os cientistas realizam naquele acelerador de partícula. Aquele que tem lá na Suíça. A hora que a gente chegar no átomo, eu conto uma historinha para vocês. A gente tem um acelerador de partícula inaugurado aqui no Brasil, em Campinas. Ele é o maior da América Latina, tá? É um acelerador de partícula onde estuda realmente como que as coisas são formadas, tá? Ou seja, como que o átomo interage com outro átomo ou com uma matéria diferente. Então, o que eu quero mostrar para vocês, 2 linhas de pensamento. Uma era os 4 elementos e a outra passagem, né, a outra escola dizia, não tem nada a ver com 4 elementos. Todas as coisas são formadas por uma partícula muito pequena que chama átomo. Quem será que está certo nessa história aí, né? Vamos ver aqui o slide seguinte. Aí, ó, de 500 anos antes de Cristo até 1800 depois de Cristo. Olha só, aqui tem 2.300 anos de janela. As pessoas acreditavam que todas as coisas eram formadas pelos 4 elementos. Mas daí a alquimia foi seguindo. Os químicos, que na realidade não eram químicos ainda, eram alquimistas. Alquimistas são os precursores dos químicos. Começaram a fazer inúmeras experiências, desde tentar transformar chumbo, né? Tá aqui, ó, pequenas esferas de chumbo com ouro, que a gente chama transmutação dos metais, ou descobrir o elixir da vida eterna, como que as pessoas vivem mais. E perceba aqui, ó, que existe uma diferença não, existe uma característica de laboratório. Isso aqui é um laboratório químico, na realidade é um laboratório de alquimistas, né, que os precursores dos químicos, bem desorganizado, um monte de coisa, muito empírico, sem nenhum instrumento, muita coisa ia fazendo assim, vamos brincar assim, nas coxas, mas tinha muita evolução, aqui tem muitos anos de estudos. Então, essa teoria aqui, de alquimistas que estudavam os 4 elementos, o fogo, o ar, ela se prevaleceu até mais ou menos 1700. 1700 e pouco surgiu um cara, esse carinha aqui, ó, Antônio Laurent Lavoisier, que a gente considera ele como o pai da química. Qual que foi a diferença dele para os outros? Ele começou a usar técnicas diferentes, ele começou a usar equipamentos, ele começou a utilizar anotações. Tudo que ele fazia, ele anotava. Então, ele começou a utilizar técnicas e equipamentos voltados para a química experimental. Ele é um dos pais da química experimental. E uma dessas coisas que ele utilizou foi as balanças. E aí a gente vai ver por que ele dizia, vamos dizer, por que ele dizia que todas as coisas não eram criadas e nem perdidas, somente transformadas através da análise química que ele fazia. Então, surgiu, através dessas balanças, surgiu uma leis ponderais, que a gente vai ver também, ou lei das conservações de massa. Daí ele dizia, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele estava pesando tudo, ele estava anotando tudo. E ele via que qualquer reação que ele pudesse criar no laboratório, as mesmas massas estavam lá, só que elas estavam em produtos químicos diferentes, tá? Ou seja, ele configurava uma reação química. Nós vamos ver isso aí na prática. Daí ele dizia, né, a mesma coisa, né? A matéria não é criada e nem é destruída. Então, olha só um experimento que ele fez para deduzir isso, né? Então, esse aqui é um equipamento real dele, ó. Na alquimia, dificilmente a gente conseguia ver isso aqui, né? Então, ele tinha um forno onde ele botava madeira aqui dentro. Ele botou um carinha aqui dentro chamado óxido de mercúrio. Então, esse aqui era o reagente dele. Então, esse é uma cápsula de vidro, ó. Então, a partir do momento que ele começava a aquecer o óxido de mercúrio aqui dentro, que era vermelho, lembra do triângulo, ó?
triângulo quer dizer aquecimento. A partir do momento que ele começava a aquecer esse cara aqui dentro, esse cara se transformava em um produto, então ele é um reagente no início, ele se transformava em um produto, então um dos produtos era um gás, e esse gás depois ele configurou, né? Ele cravou como gás oxigênio, então ele vinha aqui numa cuba resfriada, isso aqui é praticamente um primórdio de uma destilação. Então ele vinha aqui o oxigênio, ele ficava aprisionado o oxigênio aqui, juntamente com o mercúrio prateado, os dois produtos da reação. Então, o que acontecia? Ele pesou esse cara antes, ele falou assim, opa, vamos dizer assim, ó, tem 100 gramas de óxido de mercúrio. Depois, a hora que todo esse produto veio para cá, ele falou, ó, eu não tenho mais óxido de mercúrio, mas eu tenho mercúrio prateado, que é 20 gramas, e eu tenho oxigênio, que é 80 gramas. Então, olha só, ele fez um pequeno balanço de massa. É isso, conservação de massa. Então, ele dizia, qualquer tipo de reação que eu vou fazer, a massa do reagente é a mesma massa do produto, só que em produtos, né, diferentes. Por exemplo, no caso aqui era o mercúrio e o oxigênio. Lá na apostila de vocês tem esse esquema aqui, ó, que eu quero que vocês entendam quando vocês forem estudar. Então ele diz o seguinte: se eu pegar a mesma massa de óxido de mercúrio, eu vou pesar ela, por exemplo, aqui 100 gramas e aqui 100 gramas. Então, dentro de uma balança de nível aqui, eu vou ter os dois na mesma posição, tá? Essas eram as balanças que eles tinham antigamente, né? Não tem nada de digital aí, tá? Essas eram as balanças. E depois, na hora que eu começar a aquecer esse cara aqui, ó, começar a aquecer esse fulaninho aqui, ó, da minha posição esquerda, eu vou aquecer, ele vai se transformar em oxigênio, que vai ficar aqui na parte de cima, vamos dizer assim, como gás, e uma parte muito, muito sólida, né, e prateada, que é o meu mercúrio prateado, tá aqui, ó, o meu mercúrio e o oxigênio. Só que se eu colocar na balança novamente, o que vai acontecer? O peso desse cara vai ser o mesmo do óxido de mercúrio. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho o oxigênio e o mercúrio. Não deixei escapar. Tá vendo? Então, isso aqui é um experimento na fase fechada, que eles chamam, né? Ou sistema fechado. Se ele abrir isso aqui, o oxigênio vai embora. Daí, o que acontece com esse experimento aqui? Ele fica mais leve. Então, por quê? Por que ele vai ficar mais leve? Porque daí eu só tenho o mercúrio. E aqui eu tenho mercúrio com oxigênio. Perceba que o óxido de mercúrio é o HgO. E aqui eu vou ter o Hg, que é o mercúrio, junto com o oxigênio, tá? Na era moderna a gente pode fazer isso aqui, ó. Se a gente tivesse um experimento aí no laboratório, junto com vocês, a gente poderia fazer isso aqui. Eu vou pesar o sistema todo, ele vai me dar 100 gramas. E aí eu faço uma reação aqui dentro, aonde vai liberar um gás. O gás está aprisionado aqui, ó, dentro da bexiga. Se eu pesar isso aqui, eu vou ter quanto? Eu vou ter os mesmos 100 gramas. Se eu não perdi nada para o ambiente, né? Não perdi nenhum gás. Se eu perdi o gás, isso aqui vai ficar mais leve. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os primeiros experimentos de conservação da massa. Aí eu posso deduzir isso aqui, ó. Tá lá na apostila de vocês esse esquema aqui, ó. Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, olha só, A mais B, que são dois reagentes, vai dar C mais D. A massa de A com a massa de B é a massa dos meus reagentes. A massa de C com a massa de D é a massa dos meus produtos. Então, vamos pensar assim, peguei um calcário, tá? Calcário aí é um mineral que tem no solo. Se eu pegar 100 gramas desse calcário e aquecer ele, após o aquecimento, eu vou ter cal e mais gás carbônico. Quanto que eu tenho de cal? 56 gramas. Fui lá e pesei. Quanto que foi liberado de CO2? 44 gramas. Por quê? A soma dos produtos aqui tem que dar a massa do reagente, tá? Então, a massa do reagente é igual à massa do produto. Pessoal, isso é muito, muito tranquilo, tá? Open mind para isso, quer dizer, abra sua mente para você ver que isso aqui é muito, muito tranquila. Sempre a massa do meu reagente é igual à massa do produto. Por isso que o Lavoisier dizia lá em 1700 e pouco,
Na natureza, nada se cria, nada se perde, somente se transforma. Eu não perco massa aqui, eu não ganho massa, não aparece um elemento químico do nada, tá? E também não some esse elemento químico. Então vamos ver isso aqui, ó. Se eu tiver uma reação entre carbono e oxigênio, eu vou produzir o gás carbônico. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui é uma reação química, tá? Depois isso aqui pode se transformar numa equação química. Olha só, 3 gramas de carbono juntamente com 8 gramas de oxigênio, quanto que eu vou produzir de gás carbônico? Obviamente, 11 gramas de gás carbônico. Por quê? A massa desses dois caras tem que dar a massa do meu produto. De novo, magnésio mais oxigênio. Magnésio mais oxigênio vai me dar o óxido de magnésio. Se eu mudar essa seta para lá, mesma coisa, o óxido de magnésio vai me dar oxigênio mais magnésio. Se eu pegar 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio, obviamente eu tenho que ter 40 gramas de óxido de magnésio, tá? Tá claro, pessoal? Agora a gente vai começar a dar uma mexidinha aqui nas coisas. Olha só, se eu tiver hidrogênio molecular mais oxigênio molecular, eu produzo água. Esse G aqui é igual aqui, tá, pessoal? É minúsculo aqui. Esqueci de colocar para vocês. Então, o que esse G está mostrando? Que isso aqui é um gás. O que esse G está mostrando? Que isso aqui é um gás. E o que esse L está mostrando? Que isso aqui é líquido. Então, perceba, essa reação aqui está balanceada? Não. Então, vamos balancear. Se eu tenho 2 hidrogênios... Opa, desculpa. Se eu tenho 2 oxigênio aqui no índice, eu tenho 2, ó. 2 oxigênio. Aqui eu só tenho 1, então eu tenho que pôr um 2 aqui. 2 oxigênios, 2 oxigênios. E o hidrogênio? Se eu tenho 4 aqui agora, eu preciso pôr um 2 ali. Então, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio, tá? E aí, acabou? Vamos ver agora essa massa aqui. Se eu pegar 4 gramas de hidrogênio com mais 32 gramas de oxigênio, quanto que eu tenho de água? Qual que é a massa da água? 36, tá? Simples assim, porque a soma desses dois caras tem que dar a soma do meu produto. Agora, e se eu multiplicar por 10 a minha massa de água? Se eu multiplicar por 10, eu vou ter 40 gramas, massa de água não, desculpa, a massa de hidrogênio, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 40. Quanto que eu tenho que ter de oxigênio? 320. Se eu multipliquei por 10 aqui, eu vou ter que multiplicar por 10 aqui. Quanto que eu vou ter a massa de água? 360 gramas. Perceba que existe uma relação entre esses caras aqui, ó. Essa relação de 4 para 32, de 40 para 320, esse outro cara aqui, ó, o Proust, ele aperfeiçoou a reação de conservação de massa e disse que também existe uma proporção. Além de ter uma conservação de massa, para acontecer uma reação química tem que ter uma proporção. E aí a gente vai vendo isso mais à frente, tá, pessoal? Mas eu quero mostrar para vocês que existe essa lei da proporção. Então veja só, a proporção é constante. A gente vai ver isso para poder resolver a conservação de massa. Mas a proporção, ou seja, se eu tenho 4 desse, eu tenho que ter 32 desse. Se eu tenho 40 desse, eu tenho que ter 320. Não multipliquei por 10? Tem que multiplicar por 10, multiplicar por 10, tá? Então a relação é mais ou menos isso aqui, ó. 4 gramas está proporcionalmente para 32. 4 gramas de hidrogênio está proporcionalmente para 32 gramas de oxigênio. O que é isso? 1 para 8. 1 para 8, não é? 32 dividido por 4 dá 8. Então é 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui a lei da proporção, né? E juntamente com a lei das massas. Duas leis, ó. Lei da conservação de massa e lei das proporções. 1 grama de oxigênio vai reagir com 4,66 gramas de hidrogênio e vai produzir amônio. Então, nitrogênio, hidrogênio e o NH3, que é amônio. Então, obviamente, vai dar 5,66. Se eu dobrar a massa de hidrogênio, eu tenho que dobrar a massa de hidrogênio, eu vou dobrar a massa de amônio.
Se eu triplicar a massa de hidrogênio, se eu triplicar a massa de hidrogênio, eu triplico a massa de hidrogênio, eu triplico a massa de amônia, tá? Quase um trava-língua aqui, né? Triplica, triplica, triplica. Por quê? Porque tudo é proporção. Eu nunca vou ter 3 gramas aqui, e aqui eu vou botar, por exemplo, 15 gramas de hidrogênio. Vai ficar sobrando 1. Esse 1 não vai reagir. Por quê? Porque a proporção é 1 para 4,66. Se eu peguei 3, eu vou ter 14, tá? Então essa é a lei das proporções definidas que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, lei das proporções definida. Toda substância apresenta uma proporção de massa constante em sua composição, tá bom? Vamos ver os exercícios disso aí, ó. Exercício está na página 503, tá? Vamos ver esse experimento aqui. O cálcio reage com o oxigênio, produzindo óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos cujos dados incompletos constam na tabela abaixo. Então, ó, primeiro experimento, o cálcio vai reagir com o gás do oxigênio e vai produzir um cal virgem. Bom, primeiramente, não precisaria colocar os elementos químicos aqui, só escreve, né, cálcio, o gás oxigênio mais o cal virgem, né? Só que aí a gente vai pôr, né? Para ficar fácil para vocês aí, vocês ir assimilando. Então, o cálcio mais oxigênio, faltou aqui a seta, produz o óxido de cálcio. Ele está dizendo o seguinte: no primeiro experimento, a primeira equação aqui, né? Se eu tenho 2, não que isso vai influenciar na nossa explicação agora, mas isso é para vocês ir se associando a sempre balancear a equação. Então, se eu tenho 2 oxigênio aqui, eu tenho que 2 aqui. Se eu tenho 2 cálcio agora, eu tenho que ter 2 do outro lado. Bom, tá balanceado. Isso não influencia nada a explicação da lei das massas, tá? Mais à frente ela vai influenciar. Então, 40 gramas de cálcio, X gramas de oxigênio, tá me dando 56 gramas de óxido de cálcio. Isso aqui é uma equação, né? Então, obviamente, esse X vai valer quanto? 16. Para dar 56 aqui, esse cara tem que valer 16. Então, X vale 16 gramas. Vamos ver aqui embaixo? Ou, qual que é a proporção aqui, pessoal? Não é 40 para 16? Não é 2,5 para 1? Não é 2,5 para 1? Tudo bem? Então, se eu tenho 2,5, 32 gramas, 2,5 de 32 é quanto? 2,5 de 32 é 80. Então, para eu ter 80 gramas aqui, eu preciso reagir com 32. Ou, ao contrário, se eu tenho 32 gramas aqui, se essa proporção aqui, ó, é 2,5 para 1, esse cara aqui, ó, vale o 1. E esse cara vale 2,5 desse 1 aqui. Então, 2,5 de 32 é 80. E a massa dele? A massa final é a massa dos dois. 80 mais 32. Tudo bem? Então, por isso que eu uso a lei da proporção. Então, sempre eu vou ter aqui, ó, 2 vezes e meia a massa do oxigênio vai reagir, ó, 2 vezes e meia a massa do cálcio vai reagir com uma massa de oxigênio. Se eu já tenho a massa de oxigênio, que é 32, qual que é a minha massa de cálcio? A massa de cálcio é 2 vezes e meia. Por quê? Se fosse 1 para 1, 40 para 40. 40 para 40 vai dar 80 aqui. Tudo bem? Se ele está colocando 32, qual que é a minha massa de cálcio? 32, porque é 1 para 1. E aqui 64. Tá? Então essa é a lei das proporções. A gente vai trabalhar mais essa lei da proporção. É que esse exercício, logo de cara, ele já coloca isso para vocês. Então, aqui o X 16, Y 80 e o Z 112. Isso aqui não é complexo, isso aqui não é difícil. Só que a gente tem que ir acostumando, tá? Aí tem um exercício 2, ó, perceba isso aqui, anotem aí no materialzinho de vocês, que vocês estão aí, qualquer anotação, para resolver o exercício 2 da página 530. É um irmão gêmeo desse aqui, ó. É um xerox desse exercício aqui. Eu nem trouxe ele porque é quase repetido, tá? Então, vocês resolvam lá e depois, se alguém quiser a resposta, eu passo depois para vocês. Vamos ver esse 3 aqui, ó. Esse 3 é bacana, ó.
Tá lá na apostila de vocês também. Em um laboratório foram realizados 3 experimentos. Experimento 1. No experimento 1, temos carvão em pó no prato A. E os pratos da balança estão equilibrados. Então, imagina que aqui tem 100 gramas e o peso para equilibrar aqui é 100 gramas. Então, está em equilíbrio. Ao queimarmos o carvão, ele reagirá com oxigênio presente no ar e se transformará em gás carbônico. Vamos equacionar isso? O carbono sólido vai reagir com o oxigênio e vai produzir CO2. Perceba que isso aqui está aberto. Eu vou queimar isso aqui. O que vai acontecer com esse CO2? Ele vai embora. Esse CO2 indo embora, o que acontece com a massa que fica aqui? Vai ficar somente a massa do carbono, tá? Então, esse carbono sólido vai reagir, só que ele vai diminuir. Então, a balança vai tender a fazer o quê? Fica mais leve desse lado e ela vai cair, porque o peso de 100 gramas aqui vai ficar somente com, vamos dizer aí, uma massa inferior à massa original, tá? Então, a reação de combustão, ele vai liberar CO2. Isso aqui não está fechado, esse CO2 vai embora. Na hora que esse CO2 vai embora, ele leva parte do carbono e leva parte do oxigênio embora, tá? Mais precisamente o carbono, né? Porque o oxigênio já está no ar. Vamos ver o outro? Experimento 2. No experimento 2 temos uma esponja de ferro no prato A. Tá aqui, ó, um bombril aqui. E os pratos A estão equilibrados com o B, né? De novo, igualzinho aqui, ó, 100 gramas de cada um. Ao queimarmos a esponja, o ferro reage com o gás oxigênio do ar, produzindo uma substância sólida denominada dióxido de ferro. Então, olha só, a hora que eu queimo isso aqui, o oxigênio ele entra aqui dentro para fazer uma reação com o ferro. Na realidade, a reação é essa aqui, ó. O ferro mais oxigênio produz óxido de ferro. Só que esse óxido de ferro, ele aumenta a massa do cara aqui, ele não vai embora, ele não forma um gás. Ele é óxido de ferro, ele aqui, ó, produzido uma substância sólida. Então, o que vai acontecer com essa balança aqui? Ela vai ficar mais pesada, porque o oxigênio está entrando dentro dessa construção de molécula aqui. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora, perceba o terceiro experimento. No experimento 3, temos carvão em pó, né? Carvão em pó igualzinho aqui, só que está dentro de um sistema fechado e os pratos estão equilibrados. Daí, com o auxílio de uma luz solar, utilizando uma lente, provocamos uma queima. Então, por exemplo, está vindo uma luz muito forte aqui, eu boto uma lente, essa lente vai focar toda a energia, né? Igual aquela brincadeirinha que a gente usa para queimar, acender um palito de fósforo, não sei se vocês já fizeram, a gente poderia também fazer isso na presença de um laboratório. Eu começo a queimar esse carbono que está aqui, igualzinho aqui, ó, só que aqui eu estou fechado. O que vai acontecer aqui? Vai queimar o carbono, vai produzir CO2, só que o CO2 vai ficar aprisionado aqui dentro, ele não vai escapar. Então ele não sai da balança, ele não muda o peso da balança. Então, ó, carbono mais oxigênio vai produzir o CO2, mesma coisa desse aqui, só que ele vai ficar aprisionado nessa redoma aqui, ó. Então eu não libero o CO2, eu tenho a balança no mesmo estágio. Então, lá na apostila de vocês tem uma série de respostas. Então, ele fala, ó, com auxílio da luz solar, utilizando lente... já foi isso aqui. Com base nos experimentos, responda, qual é a posição dos pratos da balança de cada experimento? Então, no experimento 1, é o A, tá aqui. No experimento 2, é o C, tá aqui. E no experimento 3, é essa, não muda. Tudo bem? Por quê? Porque está numa redoma fechada. Aqui, esse aqui, pessoal, para a gente estar quase finalizando. Acho que esse aqui é o penúltimo. Numa viagem, um carro consome 10 quilos de gasolina. 10 quilos de gasolina, na realidade, é um pouquinho menos de líquido, né? Mas vamos pôr a massa dele aí. Na combustão completa deste combustível, na condição de temperatura do motor, formam-se apenas compostos gasosos. Considerando-se a soma total dos compostos formados, pode-se afirmar que os mesmos... Aí ele vai perguntar da massa. Então, só para a gente ter uma ideia, não sei se eu tenho a reação aqui, mas toda vez
que eu queimar um combustível, ou seja, vou produzir uma reação de combustão, combustível na forma de sólido, líquido ou gasoso, na presença de oxigênio, sempre vai produzir esses dois gases aqui, tá? Se for gasolina, a gente sabe que tem um outro poluente que pode produzir gás de enxofre, ou seja, óxido de enxofre. Mas vamos supor que isso aqui produza somente CO2 e H2O. Tá? Esses são os produtos da reação de combustão de qualquer matéria orgânica. Ele fala o seguinte, considerando o total de compostos formados, a massa vai ser igual, ou seja, a massa vai ser igual, não, vamos ler o A aqui primeiro. Não tem massa esses caras? Imaginamos que eu vou estar num sistema fechado, está queimando no motor, eu pego do escapamento e já mando para um balão, por exemplo. Daí eu vou pesar esse balão depois. Não tem massa? É lógico que tem massa, só que tem a massa de gás. A massa do gás é a mesma. O que muda? Muda o volume. O volume é muito grande para 10 quilos, por exemplo, de gás. Pesam exatamente 10 quilos? Parece que é. Pesam mais que 10 quilos? Ó, não pode surgir mais massa aqui. Toda a massa desse cara tem que ser a massa dos gases. Não pode pesar mais. Não pode pesar menos. São constituídos por massas iguais de água e gás carbônico? Não. Na realidade, a resposta aqui, ó, aí logicamente que essa é uma reação exotérmica, vai liberar energia para o sistema, mas a resposta final aqui, ó, pesam exatamente 10 quilogramas. Se eu coloquei 10 quilos de gasolina no meu carro e emiti, queimei, eu posso dizer que eu estou eliminando 10 quilos de gases. Por isso que a gente consegue, através de quanto que eu queimo de combustível no carro, saber quanto que eu estou emitindo de CO2. Olha só, o CO2 é uma parte disso aqui. Se eu consigo calcular todo isso aqui, eu consigo calcular quanto que eu estou emitindo de CO2 quando eu queimo gasolina, quando eu queimo etanol. Por isso que nas aulas passadas eu falei para vocês que a gasolina e o etanol emitem quantidades próximas ou quantidades iguais de CO2. Mas esse CO2 aqui, no caso do etanol, ele vem da cana. E no caso da gasolina, ele vem do carbono que estava aprisionado lá no fundo do oceano, tá? Através da extração do petróleo. Vamos ver essa aqui, ó. A oxidação espontânea do ferro, representada na equação, leva à formação da ferrugem, característica do óxido de ferro. Está aqui a reação. Ferro mais oxigênio vai produzir óxido de ferro. Suponha que uma placa de ferro de 112 gramas guardadas em um recipiente fechado, com ar, após a degradação completa, detectou-se 160 gramas de ferrugem. A massa de oxigênio em gramas consumida nesta reação é aproximadamente... Então vamos equacionar isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Ferro mais oxigênio vai produzir óxido de ferro. Quanto que ele está dizendo ali, ó? 112 gramas de ferro. Vai reagir com oxigênio e vai produzir 160 gramas de óxido de ferro, tá? Perceba, se aqui é 160 gramas, qual que é a massa de oxigênio aqui para dar 160 gramas? Isso aqui é uma equação, ó. Esse mais esse é igual a esse. Isso aqui é uma equação. Ele está pedindo a massa de oxigênio. Simples assim, pessoal. X, né, que eu quero aqui, é igual a 160, que já está aqui na direita, menos 112, que passou para cá, ó. X é igual a 48 gramas, tá? Então, olha só, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Eu quero saber quanto que é X, eu isolo X e faço 160, que já está na direita. Quem está na esquerda passa para a direita, mudando o sinal, né? Então, mais passa para aqui, fica menos. Tudo bem? Então, a resposta é B. Isso está lá na apostila de vocês também. Olha esse aqui que bacaninha, tá? Esse aqui, pessoal, tem um exercício lá para vocês resolver no Maestro, tá? Igualzinho esse aqui, tá bom? Então, ó, só tá mudando os números, tá? Então, na reação de neutralização do ácido clorídrico, então HCl, pelo hidróxido de magnésio MgOH2, então MgOH2 mais HCl. Sabe-se que 63 gramas do ácido reage com 28 gramas de hidróxido, formando 22 gramas de água.
Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, o cloreto de magnésio. Então, olha só, pessoal, esse aqui já é a aplicação máxima do nosso conhecimento da aula de hoje. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou equacionar primeiro isso aqui. HCl mais hidróxido de magnésio vai produzir água mais MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Ele está dizendo o seguinte: quando eu pego 63 gramas de ácido, deixa eu só balancear aqui, né? Então, vamos lá balancear? O que eu vejo primeiro? Eu vejo as coisas que não são carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho um magnésio aqui, um magnésio, beleza. Eu tenho cloro, não tenho? Tenho 2 cloros aqui. Então, se eu tenho 2 cloros aqui, eu tenho que pôr 2 daquele lado. 2 cloro, 2 cloro. Tudo bem? Agora, eu vou balancear quem? O hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Quantos aqui? 2. 2, 4. Quanto que eu tenho aqui? Só 2. Então, eu boto um 2 aqui. Tudo bem? 4, 4. Oxigênio. Quanto tem aqui? 2, que 2 vezes 2 aqui é como se tivesse o 2 aqui embaixo no índice. 2 e 2. Então tá balanceado. Não vai mudar nada a nossa explicação aqui, porque não tem a ver com balanceamento, mas isso a gente vai levando mais à frente. Agora eu vou pôr essas informações. Quanto de ácido? 63 gramas. Quanto de hidróxido de 28 gramas de hidróxido. 28 gramas de hidróxido. Quanto que eu tenho que ter desse lado aqui, pessoal? A soma desses dois caras aqui, ó. Só que ele já me disse que está... Só que eu não sei, né? Quanto que é um, quanto que é outro. Poderia ser 50% de cada um. Mas ele já disse que 22 gramas é de água. Então fica simples. Isso aqui é uma equação química, ó. Quanto que é o X? Lembrando, 63 mais 28 é igual a X mais 22. Vamos isolar o x? Vamos transformar isso numa equação? Então, 63 mais 28 dá 91 gramas, igual a x mais 22. Agora eu isolo o x, tá? X eu deixei desse lado aqui e eu passei o 22 para o outro lado. 22, então passou negativo. 91 menos 22. Então, x é 69. Bota o 69 aqui. Então, 63 mais 28 dá 91. 69 mais 28 tem que dar 91. Então, eu tiro o que a gente chama da prova dos 9, né? Para ver se essa realmente a equação está dentro da lei da conservação de massa. Tudo que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto. Então, a massa do cara aqui, do cloreto de magnésio, é 69 gramas. Pessoal, para a gente encerrar aqui, ó, esse exercício aqui, ele tem um errinho lá na apostila de vocês, pelo menos no meu PDF. Então, presta atenção aqui, que lá embaixo vocês já mudem aí, ó, ou coloquem uma anotação, senão vocês não vão conseguir resolver ele. Aqui não é, lá na apostila de vocês está 5,6. 5,6, não é 5,6. É 56, senão o resultado não bate, vocês não encontram a resposta, tá? Então, dito isso, vamos lá resolver ele, ó. O óxido de cálcio, ou cal virgem, reage com o dióxido de carbono, CO2, produzindo o carbonato de cálcio. Tá aqui, ó, essa reação. Óxido de cálcio mais CO2 produz carbonato de cálcio. Em um laboratório de química, foram realizados vários experimentos, cujo resultado estão expressos na tabela a seguir. Então, olha só, experimento 1, 2 e 3. Mesma coisa daquele primeiro. Perceba, pessoal, muito simples. Se eu tenho 5,6 da massa do óxido de cálcio, aqui é X e aqui é 10, quanto que é a massa desse cara aqui, ó? Só pode ser 4,4 para dar 10 aqui, né? Mas vamos pôr isso no papel, ó. Então tá aqui a reação. Primeiro, 5,6 mais X em gramas, né, que eu quero achar do CO2, tem 10 gramas. Então, esse cara aqui isolou o X, né, brincadeirinha aqui, isolou o X, 10 menos 5,56, X é igual a 4,4. Tá aqui, 4,4. Coloquei ali. Agora, existe uma proporção, poderia fazer por proporção aqui. Então, 5,6 está para 4,4, assim como 22 está para Y. Então, eu vou achar que tem 28
gramas aqui, nesse segundo. E no terceiro, veja só, eu poderia fazer isso ou poderia diretamente, ó, 50 é a massa total do meu produto. Se eu já tenho a massa de um reagente, que é 22, quanto que é esse aqui? Esse mais esse tem que dar 50, então só pode dar 28. Aqui, pessoal, 56 mais 44, quanto que dá? 100, tá? Porque isso é uma propriedade, isso é uma lei, facinho identificar. Posso usar toda essa continha aqui, ó, não precisa, visualmente falando. Agora, com base nessa lei de Lavoisier e nos experimentos realizados, conclui-se que, ó, para que botar esse tipo de resposta aqui, né? Isso aqui é sacanagem, né? Mas vamos ver. X dividido por Y é igual a 5? X dividido por Y é igual a 5? Não. X dividido por Y é 0,15. É isso que ele está dizendo. Isso é um modelo de Poro, ó, é do Cefed de Minas Gerais. Exercício bacana de vestibular, tá? X vezes Y é menor que Z? X, tá aqui 4,4 vezes 28 é menor que Z. Quanto que é o Z? Z é 100. Não. X vezes Y, quer dizer, 4,4 vezes 28 é igual a 123,2. Então, não é. É maior do que Z. Z dividido por 5,6 é igual a x vezes 35. Então, vamos ver. O Z, que é 100, dividido por 5,6 dá 17,85. Eu fiz essa conta aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. 100 dividido por 5,6 é 17,85. E o x, que é 4,4, vezes 3,5 dá 15,7. 15,4. Então, não é igual, é diferente. Então, essa resposta não é. Então, lá na apostila de vocês vai estar 5,6. 5,6 não bate o resultado. Tem que ser 56 aqui. Então, 56 dividido por y. 56 dividido por y, está aqui, dá 2. 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5. Por quê? Porque 22 dividido por 44 dá 0,5. Então, duas vezes... Opa, cadê o meu mouse? Duas vezes, que está aqui, 0,5, é igual a 1. 1 é igual a 1. Tá certo. Então, o resultado que dá aqui dá 1, que é igual a 1. Então, a resposta é a D. Se vocês forem fazer por 5,6, nunca vai dar esse resultado, tá? Então, lá na apostila tem esse errinho. Pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês.